Jó não entendia porque Deus foi tão cruel com ele que procurava ser tão correto. Há pessoas que trazem essa questão também em nossos dias. Eu estou procurando andar tão direitinho, por que coisas ruins estão acontecendo comigo? Se eu estou indo à igreja agora, acertando minha vida, por que eu fico doente? Por que Deus permite que eu seja roubado? Por que o mal acontece comigo? Porque logo agora que eu fui acertar minha vida com o Senhor, o carro quebrou, estragou, tudo deu errado. Vamos procurar entender. Na vida do cristão que ama o Senhor, Romanos 8:28 se cumpre. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, mesmo que está ruim, vai contribuir para o seu bem. Quando você torce o pé, não fique xingando ninguém, louve a Deus. Pode ficar afastado do trabalho, impedido de fazer muitas tarefas e muitas consequências. Porém, Deus está nisso tudo para trazer proveito espiritual para você. Um irmão estava arrasado, era crente assim, chuchu mesmo, crente acomodado, crente tradicional, bastante acomodado mesmo. E a mulher também era crente como ele, mas ela gerente de banco e começou a se enfeitar e achou outras pessoas, daqui a pouco separou dele. Ele ficou arrasado, destroçado. E eu fui dizer umas verdades para ele, fui duro, eu tinha liberdade, fui duro. Meu irmão, você vai agradecer muito a Deus por essa grande oportunidade que Deus está dando, que vai definir a sua vida, e você está tendo de Deus essa grande oportunidade. Você se acomodou, não estava bem espiritualmente, nem no casamento, mas você se acomodou. Deus permitiu você levar esse susto. Não está tudo perdido, não. A esposa pode se voltar para você, mas você tem que ter uma mudança radical, uma conversão. E você está tendo a grande oportunidade de ser um cristão verdadeiro agora, o que você não era. Mas a decisão está nas suas mãos. Ele ficou arrasado um tempo assim, mas eu acho que ele não tinha mais também amigos evangélicos que o ajudassem, não foi à igreja, acabou contratando psicólogos e se enveredou por esse caminho. O conselho que os psicólogos dão, a gente já pode imaginar. Assumir, melhorar a autoestima, começou a ir para academia, malhar, etc. Daqui a pouco começaram a aparecer menininhas na frente dele, e ele malhando, assumindo aquela situação de solteiro, não deu outra. Se enveredou por esse caminho, e eu acho que a obra de Deus, a igreja, nunca mais. E eu creio que Deus estava dando a grande oportunidade, eu pude dizer para ele, mas ele não me ouviu, não ouvia nem a Deus, quanto mais a mim, e escolheu o caminho dele. Eu acho que foi muito bom ele ter escolhido o caminho dele para não ficar enganado, nem se enganando. Já a mulher foi com outro, que Deus tenha misericórdia dela, que também tem as experiências dela lá e se arrependa diante de Deus, senão ela também vai pelo caminho do mundo. Deus estava dando uma grande oportunidade, era Deus quem estava dando oportunidade. Muitas vezes isso acontece com qualquer um de nós em várias áreas. Eu bati com um carro, Senhor, logo agora que eu estou procurando fazer a tua obra, estava caminhando, indo para a igreja, a reunião, logo agora isso aconteceu. Pois é, Deus é soberano, sabe o que é melhor. O Jó não tinha conhecimento da disputa que havia entre Deus e Satanás a respeito dele.
Deus estava permitindo aquela disputa. Satanás não era um igual a Deus que estava confrontando Deus. Satanás era um subordinado que estava questionando Deus sobre seus critérios e propósitos. Deus aceitou o questionamento até mesmo para o livro de Jó ser escrito. Deus aceitou o questionamento para nós aprendermos sobre Satanás. Deus aceitou o questionamento para mostrar que o livre-arbítrio que ele deu foi livre. Em toda aquela disputa, Deus não transigiu as regras da disputa. Deus não avisou o Jó, Deus não confortou o Jó durante aquilo, como Jesus na cruz. Deus, o Pai, se afastou de Jesus, abandonou por completo Jesus na cruz. E ao Jó, Deus abandonou também a sua própria justiça. O Jó sofreu demais nas mãos de Satanás e Deus não foi lá estender a mão, consolar o Jó, ajudá-lo, nada disso, nem mesmo avisar o Jó. Hoje, quando vamos passar por tribulação, a Bíblia diz, olha, ser fiel até a morte, tu terás tribulação de 10 dias, etc, etc. Bom, quando Deus avisa, se cumpre. 10 dias se cumpriram. Então, quem estava sofrendo já 9 dias, podia ter a esperança de que seria mais um dia só, depois tudo mudaria. De vez em quando Deus se revela a nós mostrando, olha, o seu sofrimento está no fim, eu vou abrir as portas, coisas vão melhorar para você, mas não se engrandeça, não se envaideça, porque eu quero você humilde para continuar abençoando. Bem, Deus não combinou nada com o Jó. No capítulo 30, o Jó descreve algumas das suas agruras, sempre atribuindo a Deus, que não estava errado não. Mesmo que a instrumentalidade fosse de Satanás, mas a decisão foi de Deus, a permissão foi de Deus, e o assunto de Jó era mesmo com Deus, e o que Deus queria é que através do sofrimento Jó se quebrantasse, como aconteceu lá na frente. O Jó, durante todo o percurso ali do livro, nas discussões, ele assumia que era correto, que não tinha pecado, ele andava na justiça e não entendia porque Deus o estava fazendo sofrer, porque afinal de contas a crença que todos tinham naquela época era de que se a pessoa fosse boa, Deus abençoaria aqui na terra. Na antiga aliança isso até era compreensível, no Novo Testamento não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos entender, no Antigo Testamento, então no versículo 16, Jó 30, 16, ele diz, Senhor, agora a minha alma se derrama diante de mim, os dias de aflição se apoderam de mim, a noite me verruma os ossos e os desloca. A pessoa sofre dores nos ossos. O mal que me rói não descansa, continua coçando, roendo esses bichos todos, esse mal, esses tumores todos. Pela grande violência do meu mal, a minha veste está desfigurada. O mal que me veste é como a gola da minha túnica, ou seja, o mal me aperta de todos os lados. Deus, o Senhor me lançou na lama e eu me tornei semelhante ao pó e à cinza. Eu clamo, mas tu não me respondes. Eu estou de pé, mas o Senhor só olha para mim. O Senhor foi cruel comigo, com a força da sua mão. O Senhor está me combatendo, me levantou, me jogou no vento para eu me arrebentar. E ele continua com uma linguagem poética, figurada, descrevendo o mal que ele estava sofrendo, a situação que ele estava passando, atribuindo tudo isso a Deus. E mais adiante, no capítulo 31, ele diz, Senhor,
E com isso termina a falação do Jó. Depois entra o Eliú ainda no final. No capítulo 31, o Jó descreve a pureza dele. Senhor, eu fiz aliança com os meus olhos, como pois eu os fixaria numa donzela? Lascívia, vontade de sexo, nada disso, Senhor. Que porção eu teria do Senhor, o Todo-Poderoso? Não seria a perdição para mim se eu me desse a essa liberdade de sair atrás de alguma mulher dos outros ou alguma moça nova? O Senhor não está vendo os meus caminhos e contando os meus passos? E então, em outros assuntos, ele vai descrevendo a sua justiça. Se eu andei com falsidade, se enganei, se menti e tal, o Senhor pode me castigar, porque eu tenho procurado andar com a vida totalmente correta diante de ti. E o capítulo é longo. O Jó se defende: eu procuro andar na minha retidão, mas o Senhor me faz o mal acontecer. Eu quero focalizar isto. No caso do Jó, Deus tinha um propósito que se cumpriu no fim e a vida do Jó foi renovada, o futuro do Jó aqui na terra foi maravilhoso e ninguém tem dúvida da salvação dele, que por toda a eternidade ele vai ser alguém muito querido do Senhor. Mas e nós, na era da graça, que não entendemos: Senhor, eu estou procurando andar com a minha vida direitinho, na Tua presença, e o Senhor não me abençoa em tudo, não me faz ficar rico, e males me acontecem. Por que eu fico doente, Senhor? Eu estou tendo tantas oportunidades de evangelizar, amar meus irmãos, fazer a tua obra, e o Senhor me deixa doente. Eu gostaria de dizer uma palavra de fé: fico curado, e o Senhor me curasse. Eu ia ficar muito feliz e honrar o Senhor. E o Senhor iria se engrandecer também, como que, né? Se envaidecer. Não, isso não é assim. Pelo fato de andarmos com Deus, o Senhor promete, nós vamos ter mais tribulações e não menos. Meu irmão, entenda isso. Andar com Deus é um privilégio que você tem, andar com Deus, ainda que Deus não te dê nada aqui na terra. Não faça barganha com o Senhor. Senhor, eu vou andar nos teus caminhos, se o Senhor me abençoar, me enriquecer, me der um carro, me der dinheiro, aí eu vou trabalhar muito. Não, não, não. Não faça barganha com o Senhor. Sirva a Deus em gratidão por Jesus ter morrido por você na cruz. Sirva ao Senhor, porque Ele é Deus de todo o seu coração. Ainda que Ele não lhe dê mais nada, sirva ao Senhor de todo o seu coração.